Bom, vamos começar a leitura aqui dos prolegômenos para ontologia do ser social, de Jorge Lukács, dando prosseguimento a leituras e comentários dessa obra, desses manuscritos, né, que foi um dos últimos manuscritos do velho Lukács, que ele tentou elaborar aí uma síntese crítica daquilo que ele tinha elaborado para a ontologia do ser social. Né? Ele ficou insatisfeito com o resultado daquela obra, né, que foi também um escrito preparatório para uma ética marxista, e ele escreveu esses prolegômenos, que isso meses antes dele vir a falecer de câncer. Então, nós estamos lidando com manuscritos, com textos em elaboração, mas que, mesmo assim, colocam uma série de questões que são muito interessantes para que a gente possa ter um entendimento do que é essa perspectiva ontológica do ser social, né, na perspectiva de Jorge Lukács, né, que é muito pouco conhecido na academia, né? Geralmente, Lukács, quando se fala em Jorge Lukács, se pensa em história e consciência de classe, mas nós estamos exatamente num dos últimos escritos dele, e estamos lendo e fazendo comentários aqui com o professor Matheus de Castro, da Unesp de Assis, que está nessa empreitada também de leitura e comentário. Então, vamos começar a ler, né, Matheus? Vamos lá. Vamos lá. Só retomando aqui para os nossos ouvintes aí, que nós paramos na crítica de Marx aí, né, a logicidade, a idealismo da dialética hegeliana, né? Então, até porque o parágrafo aqui vai começar com a palavra crítica, né, retomando essa crítica aí que ele veio comentando ali para trás. Então, vamos lá. Crítica significa aqui, 2 pontos. Crítica ontológica das tentativas logicizantes, abre parênteses, embora não explícitas em Hegel, fecha parênteses, metodologicamente abstratas, da teoria do conhecimento, etc., de tomar decisões essenciais sobre o ser, concernentes à coisa mesma, em vez de procurar no próprio ser processual o seu fundamento. A afirmação de Marx já é reiteradamente citada, de que as categorias não são, de modo primário, abstrações realizadas pelo pensamento, mas formas do ser, determinações da existência. Já pode, nesta fase de nosso exame do problema fundamental, ser organicamente ligada com a outra determinação fundamental sobre a atividade sócio-histórica dos homens. Eles não sabem, mas fazem. Anteriormente, o propósito de temas específicos singulares, a propósito de temas específicos singulares, mostramos repetidas vezes que a influência real das categorias é significativamente mais antiga do que a mera suposição de sua essência real. Na medida em que as pessoas agem na vida, seus pores teleológicos, os caminhos que seguem para realizá-los, só podem ocorrer no quadro das respectivas determinações da objetividade existentes e em devir. O caráter elementar da praxis real pressupõe, abre parênteses, sob pena de perecer, como Marx delimita a necessidade que opera na sociedade, fecha parênteses, um permanente confronto prático e, por isso, consciente, por vezes formulado no pensamento e em determinadas condições socio-históricas, dadas, até teórico, com as determinações objetivas dadas. Independentemente de os homens terem ou não consciência do fato, na maioria dos casos não têm, isso significa, ao mesmo tempo, um efeito das categorias sobre as atividades, tomadas no sentido mais amplo da vida social dos homens. Em considerações específicas anteriores, apontamos como determinada reação prática correta
a relação categorial de gênero exemplar estava inevitavelmente dada até para a vida dos animais. E nas considerações há pouco feitas, mostramos que o fato de se contar de modo diretamente efetivo com tais complexos de categorias levou a atos corretos na prática, até a sua formulação intelectual no plano do cotidiano, na criação de animais domésticos. Tais exemplos podem ser facilmente multiplicados. Eles mostram que o confronto prático, por isso muitas vezes teórico, do homem com a constituição objetiva, também categorial, de seu ambiente é inevitável. Tais exemplos também provam que, em muitos casos nos quais o êxito prático das atividades humanas depende de imediato de uma avaliação relativamente correta em termos ontológicos de determinadas relações objetivo-categoriais concretas, a própria praxis impõe, né? Aqui deve ser, esse deve ser né? E a própria praxis impõe determinadas generalizações, ainda que somente dentro de determinados limites. Assim que, no respectivo caso, a apreensão direta das constelações ontológicas indispensáveis para a praxis não for mais suficiente para a realização de seus fins postos na prática e de seus meios, o homem, abre parênteses, mais uma vez, sob pena de perecer, fecha parênteses, necessita sair dos limites do pensamento cotidiano. Na praxis humana e na teoria que dela se origina, não seria possível permanecer sobre o predomínio exclusivo do pensamento cotidiano, fecha, abre parênteses, mesmo em suas formas mais refinadas, fecha parênteses. Já nos primeiros tempos, esse tipo de pensamento havia sido empurrado total ou parcialmente para um segundo plano por formas de praxis que iam bem além, vale dizer, pela introdução de elaborações intelectuais desantropomorfizantes da realidade. Abre parênteses, matemática, geometria, etc. Fecha parênteses. O desenvolvimento das forças produtivas, a crescente divisão do trabalho, a gradativa socialização da vida social, etc., atuam todos numa direção, isto é, a de fazer recuar sempre mais a esfera apenas imediata de experiências da praxis cotidiana. Perfeito, perfeito. Concluiu o parágrafo, né? Concluiu o parágrafo aqui. Sim, então, vamos lá. Você quer comentar alguma coisa desse parágrafo? Tem muita coisa interessante aqui. Isso aqui dá muito pano para manga, mas vamos lá. Eu fiquei aqui, né? Estava pensando enquanto ele estava falando aqui, Giovanni, né? Daquela questão que nós estávamos discutindo até no curso, né? Da corrosão, né? Que você levantou lá no curso, né? Quer dizer, a forma valor como uma forma que está pondo água, né? Uma forma que tem lá seus problemas. Óbvio, tem as suas vantagens, tem as suas questões, mas ela tem os seus problemas. Ela é uma criação, né? Um processo de criação, é um resultado, um produto da ação humana, né? Nas transformações cotidianas, da vida cotidiana, e que está trazendo para as ações cotidianas, como ele colocou aqui num determinado momento, né? Um limite e uma necessidade de ir além, né? Como ele coloca aqui, limites do pensamento cotidiano, né? Quando ele está falando assim que, no respectivo caso, a apreensão direta das constelações ontológicas indispensáveis para a praxis não for mais suficiente para a realização dos seus fins postos, na prática e de seus meios, o homem, mais uma vez, sob pena de perecer, necessita sair dos limites do pensamento cotidiano, né? Mesmo, né? Sob pena de perecer, né? Ele coloca aqui, né? Então, quer dizer, essa construção da compreensão do cotidiano que veio se dando de diversas formas, que foi possibilitando
o aumento do processo de humanização, e ele vai falar aqui das elaborações intelectuais desantropomorfizantes, né? A matemática, a geometria, né? Possibilitando o crescimento e desenvolvimento das formas produtivas, do desenvolvimento do trabalho, quer dizer, tudo isso, nessa esfera imediata, tudo isso tem incidido hoje, né? Estou retomando aquilo que você trouxe lá no curso, né? Essa questão da corrosão, né? Há como que uma lei que é social, mas dessa segunda natureza, vamos dizer assim, porque as causalidades são postas, né? Então, quer dizer, a economia como um processo, ela é tanto posições teleológicas, mas ela é mais do que isso também, ela também se forma por leis que vão se colocando como princípios de causa e efeito, né, dessa segunda natureza humana, né, e que vão movimentando, e que estão num processo de corrosão. Eu acho interessante porque também liga com a conversa que a gente estava batendo antes, né? Então, tudo isso que ele foi colocando aqui vai ligando todos esses assuntos, né, nessa necessidade que urge no nosso tempo agora, diante dos conflitos internacionais, diante dos problemas internos que nós vamos vivendo, diante dos problemas que nós temos visto aqui na América Latina e tudo, vem trazendo, né, essa relação ontológica, de possibilidade de análise ontológica, de leis que se instauraram dentro de um processo social, né, que constituem o nosso cotidiano, como produtos de ações passadas, de pores teleológicos, que se transformaram em causalidades postas, né, e que vão regendo a vida cotidiana de forma imediata, mas que em determinados momentos há necessidade de você procurar compreender as categorias fundamentais, né, as relações objetivas, categoriais concretas, para ir além, né, e além desse imediato, e conseguir pensar uma prática de transformação, mesmo que isso tenha, né, resulte aí, como ele diz sempre, né, sob pena de perecer, porque sempre está retomando mais. É isso, Giovanni, isso que eu estava aqui imaginando quando eu estava lendo o parágrafo. Não, muito bem, você levantou a bola aí, eu vou prosseguir adiante. Essa questão da... Isso é muito Lukács, né? Eles não sabem, mas fazem. Bom, isso aqui é a frase do Marx, mas o Lukács coloca sob pena de perecer. Bom, Marx diz isso, né? Quer dizer, a praxis, ela pressupõe, mais cedo ou mais tarde, né, um confronto com as determinações objetivas dadas, né? Quer dizer, é como se, mesmo que em áreas que é mais complexo, porque uma coisa é você estar pensando em áreas como, por exemplo, a matemática, a física, a biologia e tal, né? Outra coisa são áreas assim como das humanas, né? Sociologia, psicologia, filosofia, enfim, aonde você tem a questão a questão da ideologia pesa muito, né? Mas mesmo nessas áreas, né? Nessas áreas, na medida em que se desenvolve, né, como ele coloca aqui no final do parágrafo, né, o desenvolvimento das forças produtivas, a crescente divisão do trabalho, né, a sempre maior socialização da vida social, etc. Quer dizer, mesmo nessas áreas, se torna necessário recuar sempre mais a esfera da experiência da praxis cotidiana. Quer dizer, essas áreas elas vão sendo invadidas vamos dizer, por uma consciência, né, que não é meramente a consciência cotidiana, né? Quer dizer, não é meramente a ideologia, né? É como que, mesmo que o sistema tenha uma força de estar, né, principalmente nessas áreas onde você, né, está muito forte essa questão da luta de classes, né, mesmo nessas áreas, vai se impondo esse princípio ontológico, né, que ele coloca aqui, né, que tem a ver com a atividade sociohistórica dos humanos, né? Quer dizer, nas mais diversas áreas. Não é tudo ao mesmo tempo, nem é tudo da mesma forma, porque você tem esse desenvolvimento desigual dentro dessas áreas. Mas é como se você tivesse, de qualquer modo,
né, sob pena de perecer, né, a necessidade de você estar indo além daquele pensamento, daquela experiência da praxis cotidiana, né? Isso é muito interessante. Eu diria que os últimos a abandonarem esse Titanic da experiência da praxis cotidiana, né, são exatamente essas áreas onde é mais forte a questão da luta de classes, né? Quer dizer, nessas outras áreas das ciências naturais, ciências biológicas, exatas, tal, isso aí já não pesa tanto essa experiência da praxis cotidiana, né? Mas na nossa área já pesa isso daí. Mas pesa, como nós sabemos, é claro que o Lukács ele não fala aqui, né? Mas pesa no sentido a questão da ideologia, né? É muito mais forte esse tipo de pensamento, né? Mas é interessante que o Lukács ele está aqui ressaltando, né? Que o ser humano necessita sair das fronteiras do pensamento cotidiano, né? Quer dizer, é como se essas fronteiras, né, é como se o pensamento cotidiano ele fosse uma forma social, né, que não coubesse mais o conteúdo da vida social. Isso é que é interessante, essa dialética entre forma e conteúdo, né? Aquilo que a gente viu na nossa aula aí sobre a questão das formas do valor, né? Quer dizer, da forma capital. A forma capital ela é uma forma que não consegue mais conter, né, a riqueza, né, é, que diz respeito a esse desenvolvimento das forças produtivas, da crescente divisão de trabalho, né, da socialização da vida social, né? Essa questão da crescente divisão de trabalho significa que cada vez mais a gente está vendo que nós estamos todos no mesmo barco, né? Isso diz respeito, por exemplo, a esses movimentos, né, que ocorre né, com essa multidão de proletários, né, que fazem parte da mesma condição existencial, né, condição existencial de proletariedade, né, que vai desde o professor universitário público até o entregador de mercadorias, né? Quer dizer, que diz respeito tanto aos mais velhos, inclusive aqueles que já são velhos, já não tem mais, recebe benefício, né? Um benefício previdenciário, né? Que é um salário diferido, até aqueles que são assalariados, né? Assalariados formais, né, ainda com alguns direitos trabalhistas, mas vai cada vez mais havendo essa crescente divisão de trabalho, porque a divisão de trabalho ela é também ela é uma forma de se manifestar a cooperação social, né? O Emile Durkheim, ele fundava todo o entendimento dele da ordem, né? Quer dizer, como é que as sociedades elas vão construir uma coesão social, né? Quer dizer, na medida em que você tem uma crescente divisão de trabalho, né, é possível que você crie uma solidariedade, que ele chama, uma solidariedade orgânica, né? Quer dizer, é possível você estar construindo, a partir dessa solidariedade orgânica, você está construindo, por exemplo, um estado social, um estado que tenha mais legitimidade, né? Quando ele lida, isso quer dizer, é uma contradição, né? Que um pensador que não era marxista, ele tinha essa leitura de que a crescente divisão de trabalho, ela representava, né? Tinha esse elemento objetivo, né? De maior socialização da vida social, né? Socialização do trabalho, né? Que é uma expressão utilizada pelo Ernest Mandel, né? Para pensar isso que o capitalismo faz cada vez mais, uma socialização do trabalho, né? Onde nós estamos, né? Essa ideia,
todos no mesmo barco, né? Significando que cada vez mais o trabalho é socializado, né? Nos mais diversas áreas, nos mais diversos setores, a questão da própria rede social, né, da internet, né, da digitalização, isso vai integrando, né? Agora, tudo age numa direção, né, que ele vai dizer, e essa direção ela vai contra a experiência da praxis cotidiana, porque a experiência da praxis cotidiana ela é fragmentária, né? Ela é fragmentária, ela é corporativa, ela é aquilo que você vê no imediato, né? Ela não une, as pessoas ficam, aqueles que estão na prisão das experiências da praxis cotidiana, né? Eles estão ali, cada um no seu quadrado, né? É por isso que ele diz, olha, isso é uma contradição, porque, na verdade, você tem né? Você tem um desenvolvimento social, né? Que cada vez, né, empurra, né, os humanos, né? Sob pena de perecer, quer dizer, significa uma necessidade, né, que é uma necessidade que eles fazem, mas não sabem, né, para ir além das fronteiras do pensamento cotidiano, né? Quer dizer, isso é que é interessante, né? Quer dizer, o Lukács, ele está na linha, né, do Karl Marx, né, aonde ele está entendendo o processo civilizatório como sendo esse processo de desantropomorfização da realidade, né? O que é que significa isso? Significa que você está desenvolvendo formas de consciência, né, que vão além dessa dimensão particular, né, da particularidade, né? Você vai desenvolvendo formas de consciência que não se reduz ao imediato, né? Inclusive ao local, né, ao regional. Essa é a grande contradição, e de repente nós estamos todos mesmo meramente no mesmo barco, não é meramente nacional, né? Você está pensando já o continente, você está pensando já, né, o Ocidente, já está pensando, né, toda essa discussão da geopolítica, né, que se faz hoje com as guerras, né? As guerras, elas hoje, elas estão, é uma coisa muito contraditória, né? Elas estão tendo essa função, né? Essa função de nos lembrar que nós estamos todos no mesmo barco, né? Basta ver o que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, né? Lá nesse ataque aí ao Irã, tal. Então, o que quer dizer? E isso, de um certo modo, tem o seu rebatimento naquilo que ele está discutindo aqui, né, no começo, né? Do processo do conhecimento, né? E da consciência social, né? Porque o que o Lukács está discutindo aqui é a consciência social, né? E dentro de uma perspectiva muito, eu diria, de positividade, né? De negatividade, mas de positividade, no sentido de que a gente sai daquela posição nihilista, né? De que está tudo dominado, que não tem saída, que não há alternativa, que não... quando ele diz exatamente o contrário, ele diz, olha, nós estamos diante de uma forma que não cabe mais o conteúdo. Isso faz com que os humanos eles vão ter que, né, eles vão ter que agir, né, a praxeal, né, sob pena de perecer, né? Quer dizer, é uma necessidade socialmente ativa, ele fala, né? Quer dizer, uma necessidade socialmente ativa significa você está mudando a realidade, né? E como nós, de um certo modo, essa é a grande questão, né? Somos empurrados pela necessidade socialmente ativa e cada vez mais socialmente ativa. Então é isso. Esse parágrafo eu achei muito muito interessante, né? Que ele vincula a questão da crítica social com a prática,
com a praxis, né, com as experiências da praxis, e aqui você tem muito claro, você tem uma praxis cotidiana que é diferente de um outro tipo de praxis que diz respeito àquela que consegue, né, sair das fronteiras do pensamento cotidiano. Quer dizer, o pensamento cotidiano, ele é o pensamento das pessoas em geral, né? A gente vive na vida cotidiana, né? Mas, cada vez mais, esse círculo, ele não consegue conter a riqueza daquilo que está pulsando lá fora, né? E mesmo que você não leia Lukács, Marx, não tenha uma leitura né? As pessoas são empurradas a, a formas de praxis, né? Que vão bem além né? Daquilo que é dado de imediato. Bom, é isso. Eu acho que se você tem mais alguma coisa para colocar, a gente pode prosseguir lendo o próximo parágrafo, né? Vamos lá. Continuamos aqui, então, a leitura. Lendo os dois, né, Matheus? Porque o próximo parágrafo ele é bem menor. Aí a gente já lê os dois, vamos avançando. Vamos lá. Nas generalizações teóricas produzidas pelo novo tipo de praxis, abre parênteses, ciência, mas também lógica, teoria do conhecimento, etc., fecha parênteses. Esse progresso importante, mas, como qualquer progresso, em última análise, relativo, aparece como absoluto. Então, esse progresso aparece como absoluto. Nascem dele, diretamente, absolutizações, tais que se explica assim o funcionamento eficaz dos novos meios de conhecimento. Só em seus pressupostos, meios, procedimentos, etc., metodológicos, seria possível expressar legitimamente um domínio do ser em geral, e por isso, seu conhecimento adequado, abre parênteses, pitagorismo, fecha parênteses. Esse deslocamento ontológico na valorização do domínio da realidade parece brotar diretamente do próprio processo de conhecimento, da valorização exagerada dos métodos e momentos da realidade em sua relação com o próprio ser. Tal erro meramente gnosiometodológico, porém, não bastaria para explicar seu constante reaparecimento e sua eficácia por vezes tão duradoura. Em geral, socialmente falando, por trás dessas decisões que concernem imediatamente apenas ao processo de conhecimento sobre a questão, o que é o ser? Costuma haver, para dada sociedade, também decisões ideológicas. A determinação marxiana da ideologia já foi exposta por nós várias vezes. Se recorremos agora, tendo em vista nosso problema atual, para a determinação essencial de toda ideologia, de que, com sua ajuda, são tornados conscientes e combatidos os conflitos sociais, não é necessária uma fundamentação muito detalhada para ver como o complexo de problemas, o que é consciência científica sobre o ser e que papel assume no desenvolvimento social, nasce em grande parte das bases ontológicas da ideologia. E sem isso permaneceria incompreensível. Existem, sobretudo, entre as inovações científicas importantes, poucas que não tenham socialmente esse mesmo tipo de função. Não é verdade o que costumam apresentar os teóricos do desenvolvimento imanente da cientificidade, a saber, que a cientificidade se desenvolveu apenas pela própria lógica interna, de passo em passo, de problema em problema. Por isso, sobretudo a produção material, o metabolismo entre sociedade e natureza, assume uma grande e sempre crescente importância. A posição monopolizadora que a experiência imediata assume no começo está cada vez mais limitada. Hoje, muitos querem tirá-la inteiramente desse domínio. Só isso
já acaba com qualquer ilusão relativa a um desenvolvimento imanente autônomo. As necessidades e tarefas aqui nascidas brotam primariamente das tendências dominantes do desenvolvimento econômico e determinam também os caminhos principais da simplicidade. Assim nasce a primeira dependência das forças de crescimento da economia nas respectivas sociedades. Interessante ele prosseguindo aqui. Deixa eu ver se acho que dá para a gente comentar, né, afinal de contas, o que é que ele, onde é que ele quer chegar, né? Porque ele está discutindo aqui a questão do desenvolvimento do conhecimento, né, da cientificidade, se esse desenvolvimento ele tem uma lógica interna ou externa, tal. E o Lukács está tentando mostrar que tem uma base aí ontológica, né, uma base ontológica do pensamento e da atividade. E ele diz que isso tende cada vez mais a se impor, né, essa base. A gente fala aqui da ideologia, né? Mas, bom, você teria alguma coisa a ressaltar nesses dois parágrafos que nós lemos aqui? Eu acho que ele está tentando, de novo, né, deixar claro que, enfim, essa questão do conhecimento não, não por mais que ela represente um refinamento da consciência, né, do processo humano de representação da realidade através dos conceitos, enfim, através do conhecimento, através de representações, enfim, né? Esse olhar para a realidade, ele tem que levar em consideração, segundo o método que ele vem há um tempo, nas últimas leituras, a gente vinha falando disso, né? Questões metodológicas, não, da ontologia, não pode deixar para trás o metabolismo entre sociedade e natureza, né? Isso não some, não desaparece, né? Ele pode ser superado, mas assim, dentro desse processo de sociabilização do homem, do fortalecimento dessa segunda natureza, mas as bases ontológicas, né, elas permanecem. E acho que a ideologia, ele traz aqui, é um ponto forte que ele está chamando a atenção, né, da determinação marxiana da ideologia, né, que ele fala que já foi exposta várias vezes, né. A ideologia, e por mais que seja difícil de compreendê-la dentro dessas produções, como matemática, ciências exatas, ela existe, né? Ela está ali funcionando a partir da base econômica, né? Quer dizer, a economia, as necessidades humanas de produzir, de trabalhar e de transformar a natureza, por mais que ela já seja feita de forma com um auxílio de uma força produtiva bem desenvolvida, todos os processos e categorias ontológicas elas estão funcionando nessa realidade, né? Então, não é porque é um conhecimento desantropomorfizado, né, no sentido dessa busca do universal, como você colocou, que isso não tenha uma vinculação com a própria essência do ser social, né, com a sua realização, com a sua autoprodução, né. Então, Giovanni, acho que está, assim, na minha opinião, o que eu consigo ir amarrando aqui é que ele vem chamando a nossa atenção para isso, né? Olha, então, porque ele estava falando do estranhamento, né? Lá no começo. Ele vem falando, desenvolvendo essa questão da compreensão da realidade aqui, nesse momento, né? Ele fala da prática dialética, ele faz crítica a Hegel, ele vem falando disso, né? Ele vem trazendo essa questão da realidade, do fenômeno, da experiência, ou seja, as nossas relações com as nossas produções, né? E o conhecimento, de uma certa forma, é um produto nosso, né? E um produto que também gera estranhamento, que também pode se transformar numa realidade estranhada, né? Da qual nós precisamos nos apropriar, né? Precisamos poder fazer essa vinculação com o nosso cotidiano, né? Porque senão ela se torna uma realidade estranhada também, né? Não nos permite avançar sempre que necessário no nosso metabolismo social, né? Então acho que é isso, acho que ele está sempre tentando amarrar essas pontas, que são muitas, né?
Ele está falando. Então, acho que ele vem tentando fazer essa amarração. É isso que eu vou digerindo aqui no meu pensamento, né? Que ele está falando. Exatamente. Porque é o seguinte, a elaboração do Lukács é uma elaboração complexa, porque é um autor que tá elaborando um texto que não está, você não vai dizer que ele é orgânico, porque é um manuscrito, né? Obviamente, se ele tivesse vivido mais uns 10 anos, esse texto, para ser publicado, ele passaria por uma revisão, mas, basicamente, ele está reforçando coisas que ele já colocou antes, que ele já tem trabalhado, né, em outros textos, que, por exemplo, essa questão da experiência da praxis cotidiana, né? Quer dizer, isso é uma coisa antiga, que ele já faz a crítica disso desde a estética, né? Quando ele utiliza aquele, né, ele chega a utilizar um conceito de catarse, né? Quer dizer, que é o momento onde você sai dessa particularidade para uma dimensão superior, que não se reduz a, né, quer dizer, o conhecimento não se reduz a essa imediaticidade da experiência da prática cotidiana, né? Você tem um conhecimento que, no caso da ciência, ele é desantropomorfizado, né? Que tem que ser desantropomorfizado, né? É diferente, por exemplo, da arte, mas a ciência, ela tem essa característica da desantropomorfização, né? Quer dizer, agora, a questão é que, pelo que ele está colocando aqui, né, você tem ideologia, né? A ideologia, ela pesa muito nesse desenvolvimento, né, do conhecimento em áreas, né, como, por exemplo, essa discussão aqui que ele está falando sobre o que é o ser, né, o que é ser, né, quer dizer, que isso implica decisões ideológicas importantes, não é meramente uma questão, inclusive, em áreas como a física, matemática, né, geometria e tal, as coisas não são totalmente, vamos dizer, inocentes, né? Quer dizer, você tem a presença também da ideologia nessas áreas, né? Mas isso é por conta da pressão, do cerco que é dado da experiência da praxis cotidiana, que é marcada por essas posições, né, por esses pores teleológicos aí que tem a ver com a classe social, né, que quer dizer, com a produção material, com o metabolismo entre sociedade e natureza, quer dizer, o desenvolvimento da cientificidade, ela não tem, assim, uma lógica interna que seja livre, né? Um livre conhecimento dessa questão do metabolismo social, né? Da produção material, né? Quer dizer, e isso, do que a gente tem que pensar é o seguinte, mas com o desenvolvimento das forças produtivas, né, a crescente divisão do trabalho, a socialização da vida social, tal, quer dizer, muda alguma coisa nessas tendências dominantes do desenvolvimento das ciências, né? Quer dizer, o que a gente tem percebido é que é um processo que ele é desigual, né, nas duas áreas, né? Você tem, por exemplo, áreas como a física totalmente distanciadas das experiências da prática cotidiana, né? A física, a matemática sempre já foi muito, muito distante, né? Mas hoje a física, né, está numa... Se eu for pensar, por exemplo, a física quântica, ela não tem, você não consegue entendê-la a partir da experiência cotidiana, né? A experiência cotidiana não tem, pelo contrário, né? A física quântica, ela te coloca, ela desantropomorfiza de uma forma o conhecimento,
físico, né, da matéria, que nós não tem nada a ver com a experiência da vida cotidiana, né? Agora, se você for verificar em áreas, por exemplo, vamos pensar da economia política, né? Quer dizer, você já tem uma disputa aí, aí toca aí essa questão, né? Que é muito claro que mesmo com essa pressão aí da desantropomorfização, né? Que decorre desse desenvolvimento social, né? Que ele vai levando assim as ciências a se cada vez mais se desantropomorfizarem, no sentido de estarem pensando, né, complexo de complexo, que não se reduzam à imediaticidade da experiência da praxis cotidiana, né? Quer dizer, essa é a questão, né? A ideologia pesa muito, a ideologia ela te amarra, assim, amarra as pessoas à experiência da praxis cotidiana, né? Então as pessoas não têm condições, se você for verificar, isso é que eu penso, né? Certas categorias, né, formas de existência, elas estão num patamar que você não consegue entendê-la a partir da experiência da prática cotidiana, né? Principalmente essa questão, por exemplo, pensar o conceito de trabalho abstrato, né? Que é uma categoria que ela surge aí da crítica da economia política, né? Quer dizer, o trabalho concreto você está ali amarrado, né? A prática cotidiana, mas o trabalho abstrato não, o valor muito menos, né? As formas do valor, quer dizer, se você for ver, toda a elaboração que o Marx fez lá no Capital é uma elaboração que puxa você assim daquelas amarrações da experiência cotidiana, né? Porque, na verdade, está se lidando com um sistema, né, que no caso do capitalismo, né, o capitalismo ele é um sistema que ele funciona a partir de abstrações reais, né, abstrações sociais reais, né, que você não se você ficar meramente nesse patamar aí da experiência da prática cotidiana, você não consegue entender como é que funciona o capitalismo, né? Como é que funciona, o que é o valor, né? O que nem o que é a mercadoria, né? A mercadoria, né, que tem representado nela essa duplicidade entre trabalho concreto e trabalho abstrato, que quer dizer, aquele capítulo 1 do livro 1 do Capital, ele é um grande tapa assim na cara do pensamento da vida cotidiana, né? Embora Marx comece falando da mercadoria, né? Que é a coisa mais, não tem nada mais, né, tão imediatamente presente na nossa vida cotidiana do que mercadorias, mas como ele próprio mostrou, né, para você entendê-la, para você sabê-la, como, né, para você entender esse sistema, né, que se funda, né, na valorização do capital, né, você tem que ir além da prática cotidiana. É por isso a dificuldade, e é por aí que entra a ideologia. A ideologia, ela entra amarrando as pessoas a essas experiências da prática cotidiana, né? Essa é a função da ideologia. Ela amarra a algo que não tem mais uma eficácia no sentido de que você vive num sistema, numa sociedade cada vez mais social, aonde se torna necessário um outro tipo de pensamento, que é o pensamento crítico, o pensamento dialético, né? A crítica da economia política, né? Quer dizer, ir além dos fenômenos, né? E além da aparência. Então, quer dizer, você tem certos elementos que o Lukács coloca, né? Que ele coloca nessa direção aí, que é muito interessante, né? Quer dizer, e a ideologia amarra, todo movimento do capital, quando manipula tal, é para reduzir as pessoas à imediaticidade, né?
a imediaticidade, quer dizer, a aparência do sistema. Essa questão entre essência e aparência, ela é muito forte no caso das ciências históricas, né? Ela não é tão forte assim no caso né, da física, mas até da física também, se a gente for pensar que a física quântica, ela não dá para ser entendida a partir daquilo que aparece no mundo físico, né? Aí a gente entra numa completa escuridão, né? Se a gente for pensar, e fora outros avanços que estão tendo aí, né? A matemática nem se fala, né? A matemática que nasceu lá com aquele pastorzinho que criou números para poder estar contando quantas ovelhas que ele cuidava ali no pasto, né? Porque a matemática ela se origina da vida cotidiana, né? Ela se origina das necessidades do trabalho, né? Então, quer dizer, só que ela vai, né? Ela vai se distanciando cada vez mais dessa vida cotidiana, né? Até tá pensando em coisas que a gente não imagina, né? Números, os números infinitos, quer dizer, certos conceitos, categorias que que eu não sou especialista em matemática, conheço muito pouco, mas se a gente for verificar certos desenvolvimentos da matemática, da geometria, né, vão cada vez mais se distanciando daquilo que você tem no mundo cotidiano, né? A física é a mesma coisa e chegou a vez da economia, né? Da economia política, né? Da psicologia, né? Isso é até interessante a gente pensar na psicologia social, quer dizer, se a gente vive né, no mundo do fetichismo da mercadoria, né? Quer dizer, o fetichismo da mercadoria é exatamente isso, é aquilo que reduz você ao imediato, né? E é como opera a ideologia e como opera esse pensamento que não quer largar né, quando nós sabemos que a riqueza das individualidades ela vai muito além da forma social no interior da qual elas estão incluídas, né? Isso é que é interessante, é por isso que eu digo, né? Quer dizer, uma psicologia que fica só no imediato, né, das pessoas, né, não é capaz de ver, por exemplo, aquilo que é invisível. O que é invisível, né? No capitalismo, o que é invisível é a riqueza, né? É a riqueza, isso é interessante. É a riqueza humana, porque o que de fato aparece, o que domina é o valor de troca, não é o valor de uso, né? Então, isso vale também para imaginar, o que domina é a mercadoria, não é a riqueza humana, né? Das possibilidades do desenvolvimento, da generalidade, né? Aí você vai dizer, isso não está presente? Está presente, está do nosso lado, assim, só que a gente não vê, né? Quer dizer, você tem ideologia que oculta, você tem estrutura de uma sociedade, não é meramente uma questão ideológica, é também uma questão do modo, né, de objetividade social, né, do fenômeno, né? Quer dizer, o fetichismo não se reduz à ideologia, né? Porque senão você poderia acabar com ele meramente com um bom discurso político, né? Que você mas não muda, né? Quer dizer, o que muda, o que acaba com o fetichismo, que é a praxis, né? É a praxis. Isso daí é muito interessante, né? Que nesse ponto a gente ganha da física, porque o que faz com que você entenda a física quântica não é a praxis, né? Mas o que faz com que você entenda, na verdade, né? E acabe, destrua, né? Esse entendimento do mundo social, né? Do mundo dos homens, né? É a praxis, né? Não adianta você ler o Capital que você não vai mudar, né? Quer dizer, não vai se mudar a realidade meramente tomando consciência de que ela
né? Você pode ser um bom leitor, né? Entendeu tudo do Capital, mas isso não, você está dentro desse mundo, aquelas formas continuam operando na tua vida e não mudou nada. O que vai mudar é a praxis coletiva e é outra coisa, né? Nesse ponto é a diferença entre a cientificidade do mundo da natureza física, né, e a cientificidade do mundo histórico, né, que Marx descobriu, né, que é o materialismo prático, né, que é uma coisa genial isso daí, né, quer dizer, não, quando Marx escreve o Capital, não é que ele está, pronto, agora é como se fosse a Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem isso, né? Não tem uma verdade que liberta, né? O que liberta é a praxis, né? É a luta, é o enfrentamento. Agora, é claro, né? É um processo de catarse, né? Que também não se dá de forma espontânea, né? Quer dizer, você tem uma dialética aí que tem que ser colocada, mas não existe no mundo físico, só existe no mundo histórico. Bom, eu acho que é isso, eu acho que eu falei demais, a gente já avançou bastante aqui na nossa conversa sobre Lukács. Eu deixo agora a palavra com você, Matheus, se você quiser complementar mais alguma coisa, a gente pode parar por aqui, né? Tentar Eu retomar um acho que sim, pouco. Giovanni. Acho que a gente pode parar por aqui. Eu já avançando bastante aí. O tema é bem completo, né? Bem complexo. Ele vai avançar ainda bastante nessa questão da ideologia para trazer a questão da contraditoriedade, né? Das contradições, enfim. E aqui está imerso todo esse processo e essas contradições também com uma categoria ontológica. Então, assim, ainda vai complexificar muito para ele voltar para o estranhamento, né? Que é o que ele está discutindo aqui, Tem muito né? pano para manga ainda, a Tem gente vai muito pano para manga ainda. Então, acho que a gente dar pode parar por continuidade. aqui. E aí, próximo, a gente entra aí para voltar para a ideologia e a contraditoriedade, as É isso aí. contradições. É isso Um aí. abraço, Até Giovanni. o próximo encontro. Um abração. Tchau, tchau. Até mais.